Romanos 8, versículo 31, glória a Deus. E a semana toda, irmãos, Deus falou comigo, glória a Deus, através desses louvores, glória a Jesus, através dessa palavra, glória a Deus. E o servo de Cristo também, meus irmãos, a todo momento é perseguido, muitas das vezes caluniado. E essa palavra, irmãos, ela consola muito os nossos corações. Glória a Deus, ao qual nós vivemos hoje, os últimos dias da igreja, nessa terra, glória a Deus. E a perseguição, a calúnia, a difamação só aumenta, glória a Deus, contra aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor. Hoje estamos nos princípios da perseguição aqui no Brasil, mas nós já vemos uma alta, grande perseguição em alguns países aí fora, como o povo de Deus tem sofrido, quantos morrendo por não negar o nome santo do Senhor, glória a Deus. E o mundo se cala diante disso, ninguém se fala sobre isso, a mídia não fala sobre isso, Quantos cristãos estão morrendo nos países aí fora, qual é proibido falar do amor de Deus, glória a Jesus. E a igreja, irmãos, eu creio que no Brasil mesmo, glória a Deus, está se iniciando essa perseguição, porque hoje o cristão não pode falar mais nada, glória a Deus, em relação à palavra do Senhor, que já é condenado, glória a Deus, é preconceituoso, mas as pessoas podem a todo momento caluniar o povo de Deus, falar mal dos cristãos, que nada acontece. Ao contrário, vai o cristão dar opinião em relação a algumas áreas deste mundo, e já é perseguido, já é, glória a Deus, julgado. Mas o apóstolo Paulo, ele, pode-se dizer assim, ele conforta nossos corações através dessa palavra e nos dá a certeza que Cristo está conosco, amém, meus irmãos? Mediante toda a perseguição, toda a angústia, toda a calúnia, Cristo está conosco, glória a Deus. Romanos 8, versículo 31 em diante. Confesso aos irmãos que não é uma palavra assim, pelo menos para mim, é fácil de ministrar, mas eu creio que Deus que vai tomar à frente esse lugar. Sentei ali para fazer esboço, irmãos, não consegui fazer esboço nenhum dessa mensagem, glória a Deus. Eita, irmão, tá caindo água aí, hein? Mas a gente tem que conversar com ele depois, porque o horário de culto não, Se passa alguém aí. Mas amém, meus irmãos? Glória a Deus. Romanos 8, 31 e diante. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados,
nem coisas presentes, nem porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo, o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus, amantíssimo Deus, soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graças eu te dou, meu Pai, por estar na tua presença. Deus, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti, Senhor. Só o Senhor é digno de toda adoração. E se estamos aqui, Senhor, é por ti, ó Pai. Não é por homem nem por mulher, Senhor. É para ti, Senhor. Mesmo que, Pai, que muitos, ó Pai, nos condenem, Senhor, por estarmos aqui. Mas, ó Pai, o Senhor conhece o nosso coração, meu Pai. O Senhor conhece as nossas intenções. E louvo ao Senhor, porque quem nos justifica é o Senhor, meu Pai. Fala conosco, Deus, nessa manhã, é que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas, meus irmãos? Livro de Romanos, o livro maravilhoso, a qual eu aprendo muito sobre, glória a Deus, a justificação dos nossos erros, justificação dos nossos pecados por meio de Jesus Cristo, a qual nós aprendemos no livro de Romanos, irmãos, que depois que Adão e Eva pecou, glória a Deus, nós somos condenados a uma vida, sem Cristo, glória a Deus, uma vida, pode-se dizer assim, de perdição, porque nós, através de Adão e Eva, herdamos essa natureza pecaminosa. E a palavra de Deus diz que a lei, ela veio nos mostrar isso, nos mostrar que nós pecamos, veio apontar nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. E pela lei, apenas pela lei, irmãos, nós estaríamos condenados. Porque a lei, ela aponta, ela nos mostra os nossos erros, mas ela não salva. Pelo contrário, todo momento a lei vem e nos aponta que nós erramos, que nós falhamos. E a lei não é ruim, a lei é boa, mas ela não salva. Por que a lei é boa, meus irmãos? Porque ela nos mostra onde nós erramos, onde nós pecamos, glória a Deus. Se não existisse a lei do Senhor, nós estaríamos pecando, errando e sem saber. Glória a Deus. E a lei nos apontou, nos mostra isso, onde nós erramos, onde nós falhamos. Glória a Deus. Mas por meio do Senhor Jesus Cristo, irmãos, nós somos justificados. Glória a Deus. E o sangue de Jesus Cristo nos cobre, glória a Deus, e nos leva à salvação através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque antes, irmãos, nós vivemos uma vida dissoluta antes de conhecer a Cristo. Andávamos de qualquer maneira, glória a Deus. Mas como nós reconhecemos, irmãos, Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, glória a Deus, nós somos justificados por Ele, glória a Deus. E o sangue dele na cruz do Calvário, irmãos, cobre todas as nossas falhas, nossos pecados, glória a Deus, a qual a lei antes condenava, glória a Deus. E aqui, irmãos, em Romanos 7, versículo 7, diz, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Glória a Deus. Sem lei, irmãos, se não existisse lei, como nós saberíamos? Eu lembro que uma vez
o meu irmão falou que meu sobrinho chegou dentro de casa e falou um palavrão. Aí o irmão falou que olhou e falou: o que você falou? Ele repetiu o palavrão. Mas sabe, numa inocência tão grande, aí o irmão, repete de novo. Ele repetiu. Aí o meu irmão falou assim: meu filho. Eu falei: pai, mas eu só estou falando isso. Ele falou: não, filho, isso é errado. Isso é palavrão. Eu falei: mas os meninos na rua falam. Não. Aí explicou para ele o que era aquele palavrão. E ali diante ele conheceu o que era errado. E se ele falasse de novo perto do pai, o pai ia corrigir ali, ele ia pagar o preço por aquilo. E a mesma coisa a lei. Glória a Deus. E a palavra de Deus, irmãos, glória a Deus, fala, o próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre essa natureza pecaminosa que nós temos. E nós aprendemos, no livro de Romanos, glória a Deus, o apóstolo Paulo, ele fala que ele é homem falho, pecador, que a todo momento, o pecado vem à porta, como diz aquele louvor, todo o tempo, o pecado vem, me chama, me chama, me chama, glória a Deus. Ele mesmo olha para dentro dele e fala assim, poxa, eu sou pecador, eu sou falho, glória a Deus, porque quando eu quero fazer o bem, esse bem eu não faço, acabo fazendo mal, glória a Deus. Mas ele termina aqui, irmãos, glória a Deus, Romanos 7, 15 e diante, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, mas sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou mais eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim. Não, porém, efetuá-la, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante do homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros outra lei que, guerreando contra a minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado, outra palavra fala, maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele dá graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de maneira que em mim mesmo, comente que sou escravo da lei, mas segundo a carne da lei do pecado. Glória a Deus. Ele falando aqui, irmãos, sobre a justificação, porque a todo momento, irmãos, nós somos afrontados pelo pecado. A nossa lei pecaminosa, a todo momento, glória a Deus, está ali querendo nos afrontar, querendo fazer que a gente saia da presença do Senhor, glória a Deus. Mas Jesus Cristo, irmãos, pela graça, quando nós reconhecemos, nós lutamos contra a carne, glória a Deus, e Jesus Cristo, Ele nos justifica, glória a Deus, nos nossos erros, nos nossos pecados, glória a Deus. E a palavra de Deus diz, irmãos, glória a Jesus, que a graça de Deus nos alcança a todo momento. Nós não somos salvos, glória a Jesus, por nossas obras, mas por meio da graça do Senhor Jesus Cristo. Por meio da graça do Senhor, a qual morreu na cruz do Calvário, que nós somos salvos, que nós alcançamos essa salvação. Porque de nós mesmos, irmãos, nós não temos esse poder, e a lei também não tem esse poder. Mas através da morte do Senhor Jesus Cristo, a graça do Senhor tem nos alcançado. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus diz aqui, irmãos, uma palavra bem conhecida sobre, glória a Deus, a lei e a graça do Senhor. Em Romanos 5, versículo 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa,
Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. Aonde, irmãos, abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Mas isso, irmãos, tem confundido muita mente. Quantas pessoas interpretam de maneira errada essa palavra? Sobre a graça, glória a Deus. E muitas das vezes as pessoas pegam esse versículo isolado e colocam como desculpa, não é verdade? Para fazer o erro, para pecar. Ah, não, porque Jesus Cristo, Ele me justifica, né? A graça dele me alcança. Mas, irmão, se você ler Romanos 6, ele já começa aqui, ó: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, que para eles morremos? Glória a Deus. Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que com Cristo fui ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, e assim também andemos em novidade de vida. Glória a Deus. Como se a gente vai, irmãos, andar no pecado, se para a morte, né? Se para o pecado a gente morreu. Nós morremos a partir do momento que reconhecemos Cristo e a justiça dele nos alcança, a graça deles, nós morremos para o pecado. E ficamos se escondendo, irmãos, no versículo 20 aqui de Romanos 5. Não. Nosso pecado foi sepultado com Cristo na cruz do Calvário, quando nós aceitamos a Ele, irmãos, e devemos andar em novidade de vida. Porque a justiça de Deus, irmãos, nos alcança a todos os momentos. Mas nós devemos fazer a nossa parte como servos do Senhor. Reconhecer que somos falhos e pecador, como o apóstolo Paulo, glória a Deus. Mas a todo momento, irmãos, guerrear contra a carne. Glória a Deus. Porque, irmãos, né, como João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não foi só por mim, não foi por você, para o mundo inteiro. E devemos, irmãos, levar em consideração e honrar esse sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nossas vidas. Nós estávamos condenados, irmãos, à morte, a viver uma vida eterna, glória a Deus, sem Cristo. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que quando nós aceitamos ao Senhor como o único e suficiente Salvador, entra Romanos 8, 1, amém? Agora, pois, já nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que vive aqui, irmãos, essa palavra que nós acabamos de ler em Romanos 6. Glória a Deus. Viver em novidade de vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e vivem aqui, ó, Romanos 6, né, do 1 até o 4, glória a Deus, ao qual vive em novidade de vida, que reconhece que é pecador, mas precisa viver uma vida constante, glória a Deus, de rejeição do pecado, de viver em novidade de vida. Quando nós somos batizados, irmãos, né, vai tudo embora. É uma nova vida, é uma nova criatura perante ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. E a palavra de Deus aqui, irmãos, em Romanos 7, fala aqui sobre a justificação de Cristo. Eu só quero, assim, só mostrar para os irmãos o que é esse que diremos, pois, à vista dessas coisas. Quais são essas coisas? Glória a Deus. E aqui fala aqui, irmãos, sobre, glória a Deus,
a justificação, a chamada de Cristo por nós. Romanos 7, 8, 29. Porque aos que antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim que ele seja o primogênito entre a multidão. E aos que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, este também justificou. E aos que justificou, estes também glorificou, irmãos, na volta de Cristo. Iremos ter um corpo glorificado. Porque foi Ele que nos chamou, diz a palavra de Deus. Ele predestinou todos nós, irmãos. Porque Jesus Cristo, quando fala que só tem alguns escolhidos, não, esse foi escolhido, esse, não. E o João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. Para algumas pessoas apenas? Não, mas para todo aquele que crê. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Glória a Deus. A que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele predestinou todos nós, irmãos. Ele chamou, Ele predestinou todos nós. Mas nós devemos andar em novidade de vida. Glória a Deus. E aqui, irmãos, que diremos, pois, à vista dessas coisas, é você olhar, glória a Deus, para tudo que Jesus Cristo fez por nós, para tudo aquilo que Jesus Cristo fez, morreu na cruz do Calvário, porque nós estávamos condenados. Não há outro mediador entre o céu e a terra, senão Jesus Cristo. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não existe outro mediador. Glória a Deus. Olha o sacrifício que Jesus Cristo fez, que Deus fez, mandou seu único Filho para morrer por mim e por você. Glória a Deus. Se Ele chamou, se Ele predestinou, se Ele morreu na cruz do Calvário, irmãos, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Olha, tantas coisas o Senhor fez por nós. Olha quantas coisas o Senhor fez por nós, desde lá do começo do pecado, quando o homem e a mulher pecou, quando Deus teve encontro com eles, ali Deus já falou de Jesus Cristo, que Ele ia vir. Glória a Deus. Por isso que Ele fala aqui, o que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, irmãos, se Deus que fez tudo isso, nós falhamos, nós erramos, como o apóstolo Paulo fala, que nós somos pecadores, nós somos falhos, todo momento nós estamos errando. Ou às vezes, o mal que quero fazer, isso não faço, mas o bem que eu quero fazer, isso não faço, mas o mal que eu não quero, isso faço. E Jesus Cristo vem, morre na cruz do Calvário, nos justifica, que diremos, se Deus é por nós, se Deus, irmãos, que fez tudo isso, é por nós, quem será contra nós? Irmãos, existe alguém maior do que Deus? No céu, na terra, debaixo da terra, não existe. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente Ele todas as coisas? Irmãos, não foi qualquer um, não. Foi Jesus Cristo. Irmãos, pode o céu e a terra se levantar contra você, pode te apontar, pode te caluniar, mas Ele fala lá, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para aqueles que andam em novidade de vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Você vê numa casa, irmãos, que tem vários filhos, e ali tem o pai e a mãe, e às vezes os filhos se levantam, outros filhos se levantam contra um, mas o pai e a mãe é a favor daquele filho.
Importa se os outros se levantar ou falar mal, se o pai e a mãe é a favor do filho? Não tem como. É a mesma coisa, irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus. Aquele que não propôs seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, irmãos, foi por todos nós. Por todos aqueles, irmãos, ao qual ele justificou. Por todos aqueles que o reconheceu como único e suficiente Salvador. Glória a Deus, que vive a graça maravilhosa de Cristo, que anda em novidade de vida. Glória a Deus. Porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que o justifica. Quem atentará acusação contra os eleitos de Deus? Irmãos, quem pode te acusar? Quem pode te acusar? Se você anda conforme o querer e a vontade do Senhor. Quem pode te acusar, irmãos, se você foi justificado por Cristo? Quem pode te apontar, te acusar, te condenar, se você vive em novidade de vida? Irmãos, quem justifica eu e você é Deus. Não tem, irmãos, que está dando explicação para ninguém, tentando se justificar e vem aqui, vem. Você anda com Cristo. Você tem sua mente informada que Cristo, que isso que você tem feito, tem falado, sabe? O que você tem enfrentado é Cristo que está contigo. Então, meu irmão, não tem que estar se justificando. Quem é Deus que nos justifica, diz as palavras do Senhor. Não fui eu que estou falando, irmãos. Quem te justifica é Deus. É Deus que te justifica, irmão. Se você anda, mas aí você tem que olhar e entender o que diremos à vista destas coisas. Você tem que entender, para que Cristo, irmão, te justifica, você precisa entender o livro de Romanos até chegar aqui. O que é andar com Cristo, o que é viver em novidade de vida. Se você anda, irmãos, em novidade de vida, se você anda conforme a lei do Senhor, conforme aquilo que Deus quer, conforme aquilo que Deus fala através da tua palavra, quem te justifica é Deus. Mas eu preciso olhar para dentro de mim, meus irmãos. Você precisa olhar para dentro de você. E olhar como nós estamos na presença do Senhor. Olhar como nós estamos na presença do Senhor. Para que a gente possa encher o peito, irmão, e falar, olha, nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Mas andar, irmãos, viver em Cristo Jesus é de qualquer maneira, é viver da nossa maneira, é viver da maneira de Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que anda conforme o querer e a vontade de Deus. Aí eu posso bater no peito, irmãos, e falar, olha, nenhuma condenação há, não adianta ficar me condenando, me julgando, porque quem me justifica é Deus. Eu não preciso me justificar. Quem me justifica é Deus. E é um tal de toda hora ter que estar se explicando. Irmão, você está fazendo querer a vontade de Deus. Quem te justifica é Ele. Quando nós andamos em novidade de vida. Agora, irmão, se nós olharmos para dentro de nós mesmos e vemos que nós estamos errados, devemos reconhecer nosso erro. Devemos reconhecer a nossa falha. Se precisar pedir perdão, pedir perdão. Sabe? Ah, não, mas eu não estou andando conforme a vontade de Deus. O que essa pessoa está falando está certo. Então eu tenho que reconhecer o meu erro. Não é verdade? A minha falha. Como nós falamos todos os meses, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se autoexaminar, para ver, irmão, se nós possamos viver aqui, ó, Romanos 8. Glória a Deus. Aleluia.
Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Glória a Deus. Irmãos, respeito de coração, né? Eu não gosto nem de falar de religião, mas eu respeito as crenças de todo mundo, irmãos. Eu tenho o maior respeito. E eu não gosto de ficar debatendo crença, religião, não gosto. Mas, irmãos, é a palavra de Deus. Não é eu que falo, é a palavra de Deus que está falando. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Foi Ele que morreu, irmãos. Ou antes, quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem está, irmãos, à destra do Deus Pai? Quem está à direita de Deus? Quem morreu na cruz do Calvário por nós, irmãos? Não foi o homem, não foi a mulher, foi Jesus Cristo. E ao tal, irmão, de querer colocar outras pessoas à frente de Cristo, como Cristo precisasse pedir autorização para outras pessoas, para nos abençoar, para nos perdoar. Foi Cristo. Deus deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Ele não deu outra pessoa, irmãos. Foi Cristo. Aí, meus irmãos, aí eu volto aqui uns versículos atrás. Não perca tempo, meus irmãos. Se a pessoa quiser ouvir, amém. Mas tem pessoas que, se não é Cristo, irmãos, para mudar a mente, é só Deus para ter misericórdia. Se não for Cristo para mudar as crenças, meus irmãos, não é eu e você que vai mudar. E muitas das vezes, irmãos, nós perdemos a razão. E muitas das vezes até falamos coisas que não é para falar, tentando colocar, enfiar na cabeça de algumas pessoas que quem morreu por Cristo, quem nos justifica, irmãos, e quem intercede, ele está falando aqui, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É Cristo. Não há outro, irmãos, intercessor. Não adianta inventar. É Cristo, ao qual intercede por nós. É Ele que morreu na cruz do Calvário por nós, meus irmãos. Glória a Jesus. Aí, meus irmãos, que é lindo aqui, olha, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Glória a Deus. A espada, a morte. Quem poderá, irmãos, nos separar do amor de Cristo? A nudez, a fome, a morte, o perigo. Quem nos separará do amor de Cristo, meus irmãos? Eu oro a Deus, entrego na mão do Senhor todas aquelas pessoas que eu conheço que estão afastadas, desviadas da casa do Senhor. Glória a Deus, que Deus possa alcançar. Mas, irmãos, quem nos afastará do amor de Cristo, irmãos? Glória a Deus. A perseguição? Poxa, quantas pessoas estão afastadas? Eu não estou falando, irmãos, entenda bem, eu não estou falando de mudar de igreja, sair de igreja, continuar nos pés, não estou falando isso. Eu estou falando daquele que deixa de servir a Deus e volta para o mundão. Volta aí fazer as coisas do mundo. E aí vem arrumar desculpa. Sabe, eu me afastei dos caminhos do Senhor porque fizeram isso comigo, porque falaram isso, porque eu passei por necessidade e afastei dos caminhos do Senhor, porque eu fiquei doente e afastei dos caminhos do Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo, irmãos? A nudez, a fome, a tribulação ou a espada? Glória a Deus. Porque, irmãos, a partir do momento que nós acertamos a Cristo, irmãos, o inferno começa a pelejar contra nós. Às vezes eu já vi quantas pessoas falarem: quando eu era cristão, quando eu não era cristão, as coisas eram tão fáceis. Irmãos, por que o inimigo vai mexer com aquelas pessoas que não estão incomodando ele? Está fazendo a vontade dele. Por que o inimigo vai fazer alguma coisa?
Mas a partir, irmão, dos momentos que nós acertamos a Cristo, levantamos a mão, há automaticamente uma guerra ali, ó. O inimigo não fica satisfeito em ver um pecador sair do pecado e acertar Cristo como único e suficiente Salvador. Ele começa ali, ó, pelejar. Ele faz de tudo, irmãos, para nos tirar da presença do Senhor. Ele não dorme todo momento ali, ó, enviando pessoas, sabe, situações, para nos afastar do amor de Deus. Glória a Deus. E ontem nós estávamos ali, né, conversando na casa do nosso irmão, da nossa irmã, e ali a nossa irmã falando, né, contando o testemunho de vida dela, como Deus, né, desde criança vem dando livramento, né, minha esposa falou um pouquinho da vida dela também, e ali a gente falamos, né, nós lemos ali Filipenses 4, quando o apóstolo Paulo fala, né, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí você olha, ele fala, olha, eu aprendi a ter fome, eu passei por necessidade, né? Então eu não dependo dessas coisas para servir a Cristo. Eu não dependo dessas coisas mundanas para servir a Cristo, dos prazeres deste mundo. Glória a Deus, porque eu sei quem eu tenho crido. Glória a Deus, eu sei quem me justifica. A minha fé não tem que estar fundamentada nas coisas deste mundo. A minha fé não tem que estar fundamentada naquilo que Deus pode me oferecer. E é um tal de você vem para cá, aceita Jesus, que você vai ficar rico, vai ficar milionário, irmãos. Aí quando vem a luta, quando vem a perseguição, o perigo, a fome, a nudez, a espada, a pessoa não fica firme. Por quê? Porque foi vendido um evangelho de engano, um evangelho de facilidade, onde vem para cá você não vai ter mais problema, você não vai ter mais problema de saúde, você não vai passar mais por necessidade, não. No mundo tereis aflição, Jesus Cristo falou, tereis aflição, mas tente bom ânimo. A minha recompensa, a sua recompensa não é aqui, meus irmãos, é lá no céu. Né? Nós queremos ter uma vida abundante. Pô, irmão, nós trabalhamos para isso, para ter o melhor dessa terra, também é a promessa do Senhor. Mas a nossa vida não tem que ser baseada naquilo que o mundo pode nos oferecer. Riqueza, fama. Nossa fé, irmãos, tem que estar fundamentada no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nossa fé tem que estar fundamentada lá na glória. Glória a Deus. Porque, irmãos, quando nossa fé está baseada nas coisas mundanas, irmãos, sua fé não tem que estar baseada em mim. Sua fé não tem que estar baseada no nosso irmão Edinho, na minha esposa, na irmã Cristo, irmão Duda, irmão Leandro. Nossa fé tem que estar, irmãos, baseada em Cristo. Porque, irmãos, a qualquer momento eu posso te decepcionar. A qualquer momento o Edinho pode te decepcionar, a Cris, a minha esposa. Mas aí, irmãos, quando nós te decepcionar, aí que mora, sabe, aí onde você vai ver, onde está a sua fé, onde está fundamentada aquilo que você acredita, é na palavra de Deus ou no homem? Porque, irmãos, por mais que a gente corra, por mais que a gente anda, sempre alguém, irmãos, vai te decepcionar. Sempre alguém que a gente muitas vezes deposita confiança, sabe, olha, não, essa pessoa, irmãos, quantas pessoas, porque, irmãos, todos nós somos falhos. O apóstolo Paulo, nós lemos aqui, ele mesmo, o grande apóstolo Paulo, ele mesmo fala que há uma guerra, ele viu uma guerra entre carne e espírito. E a gente sabe, o que vai vencer é aquela que mais a gente alimenta. De repente, irmãos, meu irmão não tem alimentado o espírito. E muitas das vezes eu posso olhar para ele e encontrar erro e falha. E eu vou desistir. Eu vou parar. Não. Minha fé tem que estar fundamentada em Cristo, em Deus. Quem me separar do amor de Cristo será a tribulação?
Será o perigo, a fome, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matador. A todo momento, meus irmãos, quando nós abrimos a nossa boca para falar de Cristo, nós somos entregues à morte, como ovelha. Porque, irmãos, eu vejo hoje, principalmente aqui, como acabei de falar, no Brasil, está apenas começando. Daqui uns dias, aqui no Brasil, você não vai poder mais nem, se Jesus Cristo não voltar antes, nem abrir mais uma casa para falar de Cristo. A gente vê outros países aí fora, as pessoas se escondendo debaixo, de túneis para falar de Cristo. E quando as pessoas descobrem, morre. Se você puxar no Google aí, quantas famílias. Eu vi um pastor, eu não lembro qual que é o país, a família dele toda morta, porque ele não negou a Cristo. É só o princípio das dores, meus irmãos. E a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, há uma guerra travada contra nossas vidas. Glória a Deus. Aí está, irmãos, onde está a nossa fé. Porque, irmãos, a recompensa é grande. A recompensa é grande. Viver uma eternidade com Cristo, meus irmãos. Receber um corpo glorificado, como nós lemos aqui. Subir ao céu e viver uma eternidade com Cristo. Mas para que isso aconteça, irmãos, nós vamos passar lutas, aflições. Mas quem nos separará do amor de Cristo? Quem tem poder para nos separar do amor de Cristo? Onde nossa fé está fundamentada, meus irmãos? Glória a Jesus. E a palavra de Deus diz aqui, irmãos, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Glória a Deus. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Não é vencedor não, meus irmãos. É mais do que vencedores. Glória a Deus. Por aquele que nos chamou, que nos chamou, que nos amou, Jesus Cristo. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem por vir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Cristo, de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá, irmãos, nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmãos, glória a Deus. O apóstolo Paulo sabia que hoje eu estaria ministrando essa palavra, Por isso que Deus o inspirou essa mensagem. Ele sabia que hoje servos e servos do Senhor ia se consolar através dessa palavra. Não foi só para a igreja de Romanos, foi para nós. Isso, irmãos, para a gente não desanimar, para a gente não desistir nos momentos de angústia, nos momentos de aflição. Irmãos, fácil é? Não é. Não é fácil, meus irmãos. Você vira Cristo, não é fácil. Quem falar que é fácil está mentindo. Para viver em novidade de vida, meus irmãos, não é brincadeira. Mas nós devemos saber, irmãos, aonde está a nossa fé. O que a gente quer? O que a gente quer? O que nós queremos com Cristo? Onde está, irmão, o nosso êxito? Onde está o nosso alvo? Para chegar até lá, há lutas, perseguições, glória a Deus. Não é fácil. Você vê que um profissional em qualquer área, para se formar, para chegar no auge ali de uma profissão, desde o prezinho ao ensino médio, ensino fundamental, faculdade, pós-graduação, não sei o que de graduação, não sei o que, até chegar no auge dele olhar e falar: olha,
E se ele começar a olhar, as coisas vão mudando e ele tem que se aperfeiçoar mais e mais e mais para não ficar preso ali, para não ficar, parado no tempo. E é mesmo assim, meus irmãos. A partir do momento que nós levantamos a nossa mão para aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador, todos os dias, é uma luta travada. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Nós, todos os dias, irmãos, precisamos amadurecer a nossa fé em Cristo. Não devemos mais andar como menino, sabe? Como a palavra de Deus diz, quando era menino, eu fazia as coisas de menino, andava, brincava, fazia as coisas de menino. Agora que eu cresci, eu tenho que amadurecer, tenho que deixar para trás as coisas de menino e andar em novidade de vida, andar conforme a palavra de Deus. Irmãos, nós como cristãos, nós temos que amadurecer todos os dias a nossa fé. Olha o apóstolo Paulo, irmãos, para ele falar aquilo lá em Filipenses 4, irmãos, quantas lutas, quantas chicoteadas, quantas vezes preso, perseguição, para ele poder falar, olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu aprendi a passar por tudo isso, e eu creio, irmãos, que nós também iremos passar. Glória a Deus. Jesus Cristo está voltando, meus irmãos. Jesus Cristo está voltando. E nós devemos estar preparados, meus irmãos. Preparados para a volta dele. E para isso, irmãos, nossa fé não tem que estar baseada, igual fala, irmãos. Isso não é justificativa por esses bancos estar vazios, não. Não é justificativa, não estou me justificando. Mas a nossa fé não tem que estar baseada nas pessoas que, de estarem aqui ou não. A nossa fé não tem que estar baseada nisso, meus irmãos. Tem que estar baseada em Cristo. É tremendo. Ora a Deus, para ver essa igreja lotada. Para amanhã, daqui um tempo, ter uma igreja maior, ter mais pessoas, ter uma banda aqui, ter mais pessoas para pregar, mais pessoas para falar do amor de Cristo, sabe? Jovens, adolescentes, criança. É o sonho, eu acho que toda igreja tem esse sonho. Mas nossa fé não tem que estar baseada somente em quantidade, meus irmãos. Tem que estar baseada em Cristo. Fazemos um culto com essa quantidade de pessoas, fazemos um culto com 2, 3 pessoas, fazemos um culto, ontem fizemos um culto na casa do irmão Buda. Foi um culto, lemos a palavra, cantamos um louvor. Nós somos a igreja de Cristo. Não foi isso que Jesus Cristo falou ali para a mulher samaritana? Que nós somos igreja, que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade? Glória a Deus. Aqui, irmãos, é só parede, onde nós se reunimos, para falar do amor dele, para ter essa comunhão, que a igreja precisa de comunhão. Eu preciso aprender com o Edinho precisa aprender comigo, preciso aprender com o Dudu, com minha esposa, a irmã Cris, o irmão Leandro, a irmã Claudinha. É um aprendendo com o outro, ter essa comunhão, troca de experiência. Ontem fui na casa do irmão Duda orar pela irmã Ângela lá, conversar com ela, sair com a minha fé edificada, renovada, por ouvir os testemunhos. Então, irmãos, é todo dia a gente aprendendo, a gente aprende com um, aprende com o outro. Poxa, eu aprendo com a irmã Su. Poxa, às vezes ela fala coisas que eu aprendo com ela, sabe? Aprendo com os adolescentes, aprendo com os jovens. E todos os dias nós estamos aí, meus irmãos, aprendendo, se aperfeiçoando para a volta de Cristo. Glória a Deus, que a gente, irmãos, possamos viver todos os dias essa palavra. Porque Jesus Cristo está voltando, irmãos. E quem estiver vivendo em novidade de vida, glória a Deus, Jesus Cristo vai levar. Amém? Glória a Deus. E as palmas que louvem ao Senhor Jesus. Glória a Deus.